tema da análise de hoje, que dá título ao vídeo, ou título ao áudio, é um dos assuntos que eu vou discutir aqui hoje. O tema que dá título aí é o fato dos europeus estarem buscando o continente africano para estreitar a sua parceria energética por causa das sanções que estão impondo à Rússia. Este é um dos vários temas que eu vou discutir aqui no dia de hoje. Eu vou discutir esse tema energético. Eu trouxe 2 pontos das minhas 6 anotações que eu faço, os meus 6 pontos que eu trago todos os dias para discutir com vocês. 2 pontos são sobre esse tema da Europa buscando o continente africano para estreitar a sua parceria energética, com claro aceno aí com a Itália sedenta por parcerias para conseguir suprir as suas carências energéticas. 2 pontos dizem respeito, o terceiro e quarto ponto dizem respeito a uma sabotagem interna do setor privado norte-americano ao negócio dos fertilizantes nos Estados Unidos. Eu faço questão de discutir porque é bem interessante esse tema. Um quinto ponto sobre uma sabotagem do parlamento mexicano ao projeto energético do López Obrador. E um sexto ponto sobre a cúpula do Covid, aí do Corona, que o Biden está convocando para maio deste ano. Então eu trouxe aí os meus 6 pontos, 2 sobre o tema que dá título, 2 sobre uma sabotagem interna norte-americana ao setor de fertilizantes, ou melhor, ao setor de produção de alimentos. Um quinto ponto sobre uma sabotagem dos deputados ao governo López Obrador e um sexto, uma sabotagem ao governo, uma sabotagem à soberania do México, a soberania energética do México, que é importante que se diga. E um sexto ponto sobre a cúpula do Corona convocada aí pelo Joe Biden. Esses são os meus 6 pontos que eu vou discutir com vocês hoje. Muitas vezes os 6 pontos são sobre o mesmo assunto, outras vezes os 6 pontos são sobre 6 notícias diferentes, então não tem um critério fixo aqui. O importante é a gente seguir discutindo política e geopolítica a partir das notícias que aparecem, a partir dos fatos que vão pipocando aí no mundo. Mas antes de eu entrar, eu sempre faço um comentário breve sobre alguma outra coisa que aparece, então acaba virando mais pontos aí, que tem a ver com o que eu discuti ontem com vocês. E aí, ao longo do dia, ontem eu postei uma análise de manhã, 2 análises de manhã, uma delas eu falava sobre mecanismos de pesquisa na internet. Aí ao longo do dia eu acabei esbarrando num fato que tinha a ver com o que eu tinha discutido de manhã. Talvez eu tivesse visto isso antes, mas não me dei conta, não tinha me dado conta porque estava fora do meu centro de atenção, ou talvez eu tivesse passado batido por isso, porque estava preocupado com outras coisas naquele momento. Mas ontem eu acabei... Isso é interessante, essa coisa da notícia, né? Quando às vezes tu passa por notícias e tu não dá muita atenção a elas porque tu está preocupado com outros fatos que estão acontecendo. Outras vezes tu passa pelas mesmas notícias e pensa, pô, isso aqui é interessante. Tem muito a ver com o teu interesse naquele momento. E ontem de manhã eu discuti a importância de se usar os mecanismos de pesquisa corretos na internet, o que é cada vez mais complicado de encontrar, porque a gente tem uma quantidade aí cada vez maior de mecanismos de pesquisa, de ferramentas de pesquisa. Assim, estou falando do Google, do Bing, do DuckDuckGo, esses mecanismos de pesquisa de conteúdo na internet. Quanto mais o tempo passa, mais os mecanismos de pesquisa estão levando às mesmas fontes. Isso é um gravíssimo problema. Por quê? Porque cada vez mais a gente é direcionado para os mesmos conteúdos. E esses conteúdos são quais? Conteúdos da mídia corporativa transnacional. Eu chamo de mídia corporativa porque tu pega a mídia corporativa em qualquer lugar do mundo, ela publica as mesmas notícias. Então é uma agência transnacional de comunicação dos interesses financeiros. Então, em qualquer lugar, claro, a agência dos interesses financeiros e a agência de comunicação da OTAN. Então, em qualquer lugar que tu vai ter notícias muito parecidas, só com um tempero local ou com línguas diferentes apenas. Quanto mais o tempo passa, maior é sólido o consórcio formado por plataformas virtuais e mídia corporativa. Isso gera um sistema que necessariamente ele vai sufocar o trabalho alternativo. Porque tu pode perceber o seguinte, na medida em que tu produz essa ideia de que as fake news não podem ser estimuladas e precisam ser estranguladas, e tu produz agências verificadoras de fatos que são financiadas pelos mesmos interesses que financiam a mídia corporativa e as grandes plataformas, e todo conteúdo que não é considerado verdadeiro por essas agências verificadoras perde alcance, tu está criando uma sistemática para criar um Ministério da Verdade que só vai sugerir conteúdos que são carimbados
pelos mesmos setores que são donos das plataformas e donos da mídia corporativa, que só falam coisas que são interessantes para o próprio sistema financeiro e para a OTAN. Então tu está criando um monopólio. Então, o que é o monopólio da verdade? A rede tem um diferencial, né? E lógico, a rede tem todas as suas limitações e tem todo um trabalho algorítmico aí para tu conseguir afastar a verdade das pessoas. Mas um dos grandes diferenciais da rede é a possibilidade de encontrar outras informações que tu não encontra na TV, no rádio, no jornal, na mídia impressa. Só que cada vez mais está acontecendo um trabalho para que a internet seja exatamente igual a mídia sempre foi. E isso aí torna a rede profundamente desinteressante. O grande interessante da rede é a possibilidade da informação alternativa. Aí ontem estava circulando pela rede e passei por uma informação de um posicionamento do DuckDuckGo, que é um mecanismo de pesquisa alternativo em relação ao Google, que o Google é o mais utilizado, tanto é que as pessoas já pesquisam no Google, virou uma expressão, é igual que ele não é uma Brastemp. Tu coloca uma marca ali como uma espécie de, virou uma expressão, a pesquisa no Google. Então dá um Google aí e pesquisa, então virou uma expressão. O Google virou sinônimo de mecanismo de pesquisa, mas não é, ele é um dos vários mecanismos de pesquisa que existem. O DuckDuckGo, que sempre fez um trabalho alternativo em relação ao Google, ou pelo menos se propunha isso, né, de fazer um trabalho alternativo de privacidade, de não ficar monitorando as pessoas, ele, desde março, ele está fazendo um trabalho de filtragem dos conteúdos, e teve até uma postagem de um dos cabeças lá do DuckDuckGo que eu recortei e coloquei até no canal do Telegram, que esse cara, ele comentou o seguinte, que ele está enojado com a situação na Ucrânia, com a invasão russa na Ucrânia, e que todos os conteúdos que não forem na linha daquilo de comoção em torno da Ucrânia vão ser ranqueados lá embaixo no DuckDuckGo. O que significa isso aí? Significa que o DuckDuckGo ele vai fazer a mesma coisa que o Google faz. O DuckDuckGo ele funcionava melhor do que o Google quando queria achar conteúdo alternativo, mas não muito mais. Mas assim, a partir do momento em que ele fez isso, tanto é que eu fiz algumas pesquisas recentemente, eu percebi que é basicamente as mesmas coisas. Então significa o que nesse processo como um todo? Que tu está fazendo com que todos os mecanismos de pesquisa fiquem iguais ao Google, o que automaticamente vai fazer com que essas empresas não tenham nenhum interesse, que as pessoas não se interessem por esse trabalho, porque por que elas mudariam para um Google alternativo se já existe um Google original? Então está se formando um grande monopólio das informações. Isso sempre existiu, mas cada vez mais, sabe aqueles filmes de aventura onde o cara entra numa câmara onde as paredes vão fechando? Essa é a sensação que eu tenho sobre a questão da internet. As paredes vão fechando e o cara vai ficando cada vez mais limitado com as suas pesquisas. Ontem eu indiquei ainda o Yandex, não sei se é assim que se pronuncia, que é um mecanismo de pesquisa russo. Vai ser isento? Não. Mas ele vai pelo menos te dar um outro ponto de vista. Tu faz algumas pesquisas em uma pesquisa em outro, e tu bate os dois e tu vê aí o que tu julga mais adequado. Para encontrar conteúdo, eu acho que em língua portuguesa é complicado, mas tu está procurando conteúdo em inglês alternativo, por exemplo, até ontem eu sugeri que o pessoal pesquisasse biolabs, né, esses laboratórios de pesquisa norte-americana na Ucrânia. Se tu coloca no Google, coloca como teoria da conspiração. Se tu coloca no DuckDuckGo, é teoria da conspiração. As primeiras que aparecem, isso é uma teoria da conspiração, até te direciona para o Wikipedia. Agora, quando tu coloca no Yandex, aparecem páginas que falam aquilo, não chamando de teoria da conspiração. Então significa que, pelo menos, ainda os caras não estão ridicularizando uma discussão que tem que ser feita. Então fica aí a minha sugestão. Agora deixa eu entrar nos meus 6 pontos. Falo sempre sobre essa coisa de internet, não porque sou especialista, mas eu acho que a questão das fontes é importante, as fontes de pesquisa, senão a gente não tem como achar os conteúdos também, né? Não adianta só falar de conteúdo se a gente não conhece as ferramentas. Aí fica uma coisa sem sentido, né? As pessoas ficam sem meios de trabalho, né? Essa coisa fica cada vez mais limitada. Vamos entrar nos 6 pontos agora e vamos discutir as anotações que eu fiz para a nossa discussão de hoje. Primeiro e segundo pontos, então, são sobre o tema que dá título à análise. Primeiro ponto. A União Europeia está procurando países africanos para contornar suas carências energéticas promovidas a partir das sanções contra a Rússia. Tanto é que eu fiz um recorte
de uma matéria, né, que estava comentando um texto que saiu no tabloide Bild, que não sei se é assim que se pronuncia em alemão, que é um tabloide alemão que fez um seguinte indicativo para a população alemã. Uma das maneiras de combater a Rússia, de lesar o Kremlin, é tomando menos banho, porque aí, entendeu? Por causa da dependência do gás e assim por diante. Então, reduz o seu consumo de gás e faça uma espécie de, assim, ó, de ação patriótica anti-Rússia, tomando menos banho. Na verdade, isso aí é tudo um enrolation por causa da situação energética europeia. Aumento do custo da energia, aumento do custo de vida. Então, tu pinta com tintas ideológicas uma penúria econômica, logicamente. Estou dizendo que vai acabar a energia na Europa? Não. Estou dizendo que a Europa está passando por maus bocados por causa da opção ideológica, política dos seus governos, que vão contra o interesse do seu próprio povo. Um governante tem que agir de maneira pragmática, e a maneira pragmática é buscar a melhor qualidade de vida possível para a maior parte da população daquele país. Quando um país opta por entrar numa aventura da OTAN e, ao invés de fazer uma opção pelo seu povo, tu está usando o teu povo, o bem-estar do teu povo, para bancar uma aventura atlanticista contra a Rússia. Então, inclusive eu botei no canal do Telegram, o link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo. O que a União Europeia está buscando fazer? Inclusive a Itália está se jogando, né, de cabeça para buscar alternativas energéticas. O atual governo italiano é um dos mais entusiastas aí dos boicotes contra a Rússia. A Alemanha até guarda mais reservas quanto a isso, a França também. Diga-se de passagem, são duas potências econômicas da União Europeia. A França, inclusive, é uma potência militar, uma potência nuclear, que ainda guarda alguma reserva em relação a embarcar de cabeça nessa aventura da OTAN. Segundo ponto. Lembremos que a África está saindo muito da órbita do controle do atlanticismo. O que significa isso? Se vocês observarem a forma como a maior parte dos países africanos tem se posicionado no que diz respeito ao conflito na Ucrânia, às operações russas na Ucrânia, vocês vão perceber que a África não está concordando com essa ideia das sanções contra a Rússia. Então, o continente africano é um palco de disputa, sempre foi, logicamente, um palco de disputa, um palco de um teatro de exploração da Europa, né? Um ambiente explorado por outras nações. Só que a questão aqui é que os países africanos eles estão saindo muito dessa órbita de controle total das potências ocidentais e estão se aproximando mais da China, mais da Rússia. Boa parte das lideranças dos países africanos se posicionam de forma a colocar em primeiro lugar os interesses do seu país. Nós, por exemplo, nós transacionamos com China e com Rússia, então não vamos embarcar numa aventura que não é a nossa. Essa é a posição adequada. Essa é a posição que a América Latina está tomando, é a posição que a África está tomando, é a posição que a Ásia está tomando. Então significa o quê? Significa que o esforço europeu, o esforço norte-americano, para conseguir ganhar a África vai aumentar cada vez mais. Boa parte dessa propaganda racial norte-americana, autocrítica em relação à sua história de segregação racial, essa coisa de derrubar estátuas de figuras ligadas ao escravagismo, muito disso tem a ver com um flerte em relação aos mercados africanos, logicamente, os caras estão mirando mercados. Qual é o primeiro pressuposto básico para tu ganhar um mercado africano? É tu fazer uma autocrítica em relação à tua história escravagista, tua história de segregação racial. O Hitler cita no Mein Kampf os Estados Unidos como modelo de segregação racial ao longo do século XX. Então é preciso observar isso com cuidado. Os norte-americanos estão fazendo uma autocrítica com interesse econômico. O filme Pantera Negra é praticamente um tributo para tu abrir mercados na África, para a tua indústria cultural, para todos os teus produtos, logicamente. Então é um flerte com a África como um horizonte de investimentos, com uma população jovem, com perspectivas de crescimento econômico. Então existe uma guerra cultural, lógico, mas essa guerra cultural ela é lastreada por interesses econômicos. Existe um fundo material nesse processo como um todo que é preciso observar. Agora, os americanos viraram bonzinhos, decidiram fazer uma autocrítica em relação à sua história de segregação racial, lógico que não. O interesse deles não é fazer média com os negros que vivem nos Estados Unidos. O interesse deles é mirar outros mercados, logicamente.
Vamos passar para o tema, já que a gente está falando dos Estados Unidos, vamos passar desse tema aí, vamos falar um pouquinho sobre uma sabotagem interna à questão dos fertilizantes nos Estados Unidos, que cabe essa observação. Terceiro ponto, então deixamos os 2 primeiros para trás, vamos para o terceiro. Terceiro e quarto ponto são sobre esse mesmo tema. Terceiro ponto, a Union Pacific, que é uma empresa de ferrovias, né, uma empresa de transporte ferroviário, empresa privada de transporte ferroviário, está reduzindo a quantidade transportada nos Estados Unidos. Isso está atingindo em cheio o setor de distribuição de fertilizantes. Então, esse é o ponto que eu estou te falando. Redução das atividades de transporte, se eu não me engano, por causa da questão dos contêineres. E essa redução dos transportes está atingindo em cheio a questão dos fertilizantes, que atinge em cheio a questão da produção de alimentos. Aí, uma empresa de fertilizantes, uma das maiores do mundo, norte-americana, que é a CF Industries, que é de fertilizantes, ela foi criticar, não é uma crítica, ela foi comunicar às pessoas sobre isso, sobre o que estava acontecendo e que ela teria problemas para abastecer os seus clientes por causa do comportamento da empresa de ferrovias. Então, olha o quarto ponto. A CF Industries, que é uma empresa de fertilizantes, comunicou problemas para abastecer a produção para os seus clientes, por causa do esquema promovido ali da redução das atividades da empresa ferroviária. Aí é que vem um ponto. Quando tu vai observar quem são os acionistas das duas, parece que tem uma jogada ensaiada aí que atrapalha a produção de alimentos, que é um dos projetos principais do interesse financeiro transnacional. Boicotar o setor de alimentos para aparecer aquelas soluções mágicas. A gente tem falado aqui, produzir um conflito entre Rússia e Ucrânia que atinge a Bielorrússia também, são países exportadores de produtos agrícolas, de produtos alimentares, produtos alimentícios, e também são exportadores de fertilizantes. Isso gera um problema no setor de alimentos. Então parece estratégico acertar em cheio, ter a Ucrânia como um ponto de tensão. A partir daí se abre um espaço para soluções mágicas no setor alimentar, que é o quê? As grandes corporações alimentares transnacionais abocanhar ainda mais fatias do mercado. Por quê? Porque o aumento do custo da produção de alimentos quebra pequenos e médios produtores, aí esses setores engolem essas fatias de mercado. Aí quando tu vai olhar a estrutura acionária tanto da empresa de fertilizantes quanto da empresa ferroviária, os principais acionistas são BlackRock e Vanguard, que são grandes gestores de ativos. A BlackRock é o maior gestor de ativos do mundo, gesta aí algo na casa de 10 trilhões de dólares. É aquilo que eu falei. Esses caras, a BlackRock, ela tem ações tanto de empresas de fertilizantes, quanto de empresas de ferrovia, quanto da indústria de alimentos. O que eles fazem? Eles puxam 2 alavancas aqui, aumentam o custo dos fertilizantes por causa da redução da quantidade de fertilizantes no mercado, quebram pequenos produtores, aí as empresas de produção de alimentos que são transnacionais, de quem elas têm ações, engolem aquelas fatias do mercado, depois os caras voltam ao normal e eles ganham aquilo que eles perderam momentaneamente. Então esses caras têm tantas alavancas que eles puxam que eles conseguem controlar todo o mercado. Aí, através da participação acionária em vários setores diferentes, esses gestores formam uma liga e vão controlando o comportamento da economia global, que é uma coisa altamente predatória. Quinto ponto, vamos para o México. Vamos dar um salto ali na fronteira e vamos em direção ao México. Deputados mexicanos votaram contra a reforma do setor energético, que era uma proposta do López Obrador. O objetivo era aumentar a soberania mexicana sobre o setor energético. Segundo muitos deputados que votaram contra, eles não poderiam, inclusive coloquei essa notícia lá no canal do Telegram no dia de ontem, o link do canal do Telegram, repito, está na descrição aqui embaixo. Isso ia contra os acordos ambientais, sobretudo o Acordo de Paris. Aí a gente vê o quê? Mais uma vez, a pauta ambiental e esses acordos internacionais servindo como uma ferramenta para impedir a soberania energética dos países. O objetivo final de toda essa discussão que esses setores transnacionais fazem sobre mudanças climáticas, aquecimento global e assim por diante, o objetivo dos caras com essa pauta aí é fazer com que os países não tenham soberania sobre os seus recursos naturais. Não, tu não pode gestar a tua floresta porque isso é uma questão global, o clima é uma questão global, então tu não pode gestar os teus recursos energéticos, os teus combustíveis fósseis, né? Mais um exemplo do parlamento agindo contra o país,
contra o interesse nacional. A gente viu isso no Paquistão e assim por diante. Então a gente vê que existem setores políticos que agem contra o interesse da sua própria sociedade. Sexto e último ponto, isso aqui vai ser mais uma pergunta do que propriamente uma... Vou deixar no ar essa questão aí para vocês pensarem sobre isso. Joe Biden convocou uma cúpula para maio, agora, mês que vem, para discutir o futuro do combate ao corona. Vou repetir. Joe Biden convocou uma cúpula para discutir o futuro do combate ao corona e novas pandemias. Prestem atenção nessa discussão sobre novas pandemias. Faz tempo que eu tenho discutido isso aqui no canal. Os caras querem engatilhar assim, ó. Então a gente sai da pandemia do corona, entra num cenário bélico, Ucrânia, talvez Taiwan, e depois a gente já engatilha uma nova pandemia depois que vai surgir, sabe-se lá onde, sabe-se lá por quê, sabe-se lá em que condições, para promover uma agenda internacional a partir da OMS, mas isso aqui já é outro tema que eu não vou mergulhar de novo, que eu já discuti isso aqui no canal antes. Então prestem atenção nessa discussão sobre estratégias para novas pandemias. Tem o livro do Bill Gates, o Tedros Adhanom, inclusive da OMS, elogiou bastante aí o livro sobre novas pandemias do Bill Gates, que virou aí um infectologista dos últimos tempos, né? O maior infectologista dos últimos tempos. Bill Gates fica enfiando o dedo dele em tudo que é lugar, né, para falar sobre alimento aqui, sobre clima acolá, sobre... Né? E a detalhe é que se qualquer pessoa fazer um posicionamento contra os interesses transnacionais, o cara fala, não, tu não é da área. Agora o Bill Gates pode ser especialista em todas as coisas que existem no mundo. O Bill Gates pode só porque ele tem dinheiro. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, o link do Apoia-se, que é uma plataforma virtual, está na descrição aqui, mas é apoia.se/verdade concreta, apoia.se/verdade concreta. Pode ajudar por boleto ou por cartão, com o valor que tu quiser, ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail. Também pode contribuir com o valor que tu quiser. A chave de e-mail é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Vou parando por aqui e tchau para vocês.